Boa tarde, companheiros. Estamos prosseguindo com os nossos estudos. Vamos entrar agora na segunda parte do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, em parceria com o Divaldo Pereira Franco. Essa segunda parte inicia com um subtítulo dizendo subtítulo Conquista do Prazer. Joana nos diz que fala a respeito desse item da cultura hedonista. Mas antes, vamos procurar criar um clima favorável para o nosso trabalho. Permanecermos um pouquinho com silêncio, darmos ouvido à música e criarmos um clima favorável para o nosso estudo. Muito bem. Conquista do prazer. Joana nos traz neste item uma abordagem a respeito da cultura hedonista. Assim dizendo, a cultura hedonista tem se direcionado exclusivamente para o culto do prazer, principalmente daquele que se adquire com o menor esforço. O hedonismo, acredito que vocês já ouviram falar sobre esse tema, hedonismo. O hedonismo é aquela cultura que acaba enaltecendo o prazer. E, infelizmente, esse prazer é um prazer sexual. É um prazer sexual. E o hedonismo, ele amplia, né? Ele amplia, além do prazer sexual, o prazer pelas coisas, né? Ninguém, entretanto, consegue viver em harmonia consigo próprio sem a autorrealização, diz Joana, sem a conquista das metas que facultam essa emoção estimuladora e vital. Não obstante, a vida possui outros significados de profundidade, outras realizações que certamente resultarão em prazer ético, prazer estético, prazer espiritual. Então veja bem, ela amplia, né? Ela enaltece que o hedonismo não é só o prazer sexual, prazer ético, prazer estético, o prazer espiritual, o prazer social e assim por diante, não é? Como consequência, a proposta hedonista falha no seu próprio conteúdo, que seria tornar a vida uma busca de prazer incessante. São inevitáveis as ocorrências do desgaste orgânico, do conflito psicológico, do distúrbio mental, das dificuldades financeiras, das dificuldades sociais, das dificuldades existenciais. A própria dor faz parte do processo que integra a criatura no contexto da sociedade, sem cujo contributo
desapareceriam os esforços para o autoaprimoramento, para a iluminação pessoal, para o progresso geral. A emoção de dor constitui mecanismo da vida, que deve ser atendida sem disfarce, porquanto o próprio crescimento do ser depende das experiências que ela conquista. Quando o estoicismo propôs a resignação diante da dor, Atenas se encontrava sob imensos desafios políticos e morais. Renascendo várias vezes na história e trazendo a sua contribuição para a felicidade da criatura humana, a partir de Boécio, que o vinculou à proposta cristã vigente, esteve o pensamento de René Descartes, de Montaigne e de outros, convidando a reflexão e a coragem em quaisquer circunstância. Todavia, embora seja valiosa essa contribuição, a resignação, sem uma imediata ou simultânea ação que conduz o ser a libertar-se da injunção dolorosa, pode fazê-lo derrapar numa atitude masoquista perturbadora. A atitude estoica deve ser seguida pelo esforço de vencer o sofrimento, criando situações diferentes que gerem prazer, proporcionando motivação para prosseguir a existência corporal, que é de grande importância para a vida em si mesma, intermediando as duas conceituações filosóficas. O idealismo de Sócrates e Platão constitui-se como uma condição indispensável para a plenitude do prazer, que pode ser conseguido mediante a consciência tranquila, que se torna fruto de um coração pacífico em razão das ações de nobreza realizadas. Nós vamos observar que Joana faz questão de trazer à mostra que não só o prazer sexual, entende, que leva o indivíduo ao desajuste, ao desequilíbrio, mas além o prazer social, o prazer sociológico, o prazer psicológico, o prazer espiritual. Isso faz parte do contexto do ser humano. O ser humano é um globo. E nesse globo ele possui uma série de facetas que precisam ser entendidas. Nós não vamos levar somente a realização por uma única faceta, em hipótese alguma. É como se fosse o lótus de 1000 pétalas, né? E nós temos que entender toda aquela grandiosidade do ser, né? Que simboliza o lótus de 1000 pétalas, que no hinduísmo simboliza-se no coronário, situa-se no coronário. E é aquela abertura de 1000 facetas. São as oportunidades que a misericórdia de Deus nos oferece indistintamente para todos nós. Todos nós estamos à mercê da grande e magnífica justiça divina. A proposta hedonista falha no seu próprio conteúdo, que seria tornar a vida uma busca de prazer incessante. Não é. A vida, ela tem como uma meta principal a plenitude.
como que é que isso pode ser conquistado, Fran? Com a conquista do eu em detrimento de sacrifícios, né? Minimizar as ações do ego, minimizar as ações do ego. Porque o ego é importante, mas ele não é a plenitude. A plenitude é o self, é o eu, que é o self, o espírito imortal. E para isso é necessário que nós entendamos a emergência da nossa conquista interior, de desabrochar aquela semente maravilhosa que se encontra depositada dentro do nosso coração, que é o eu maior, entende? Isso nós precisamos entender e termos assim uma postura de grande relevância na busca dessa conquista. Eliminar toda e qualquer ação que venha comprometer o desenvolvimento do eu, do self. O indivíduo precisa verdadeiramente criar uma estrutura de maturidade. E essa estrutura de maturidade só é fornecida através da conquista do self. Enquanto o indivíduo estiver sob a regência do ego, ele, infelizmente, padece, porque o ego é importante, mas, acima de tudo, nós devemos entender que ele não pode estar dominante. Quem domina é o self. Voltaremos.